Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Reverendo Aldemar Guerra. Ok, hoje nós nos programas anteriores, nós falamos sobre a questão da Vasti, do rei Assuero e a rainha Vasti. E hoje nós temos aqui uma outra colocação, Certo. que ela foi retirada do reino, e alguém tinha que tomar o lugar dela. E teria que ser uma pessoa assim, com um currículo muito bom, bem excelente. E nós temos aqui hoje de escrava e plebeia a rainha. Olha para você ver, escrava e plebeia a rainha. Esther, ao contrário de Vasti, foi uma mulher que usou de sabedoria. Então nós vamos ler o texto aqui, que está em Esther 2, de 15 a 18, para a gente ter uma noção aqui do que aconteceu. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha. Para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto os viam. Presta atenção no texto aí para ver o que era essa mulher, hein? Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alçou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes, aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. Isso aqui é uma história linda, né? Um caso, Deus, assim, manteve isso, Esse livro foi canonizado porque isso aí faz parte do povo judeu, Se acontecesse ali o que foi colocado, o povo judeu acabaria ali. Mas essa mulher foi usada para quê? Para que a promessa de Deus seguisse em frente e nós hoje somos privilegiados por esse acontecimento, porque chegou até nós através de Jesus Cristo, Senão teria parado aqui. Mas o Senhor usou essa mulher com toda a sabedoria, com toda a beleza dela, para estar ao lado do rei ali e para poder agir da forma que ela agiu, que isso aqui nós não vamos entrar nesse contexto aqui não. Eu queria só que ela, ao contrário de Vasti, usou de sua sabedoria, e isso fez dela o quê? Uma mulher diferente das demais da sua época, tá bom? Possibilitando que ela pudesse chegar em uma posição privilegiada e desejada pela maioria das mulheres de todos os tempos, a rainha do maior reino do mundo. Ô, benção, hein? É verdade. Esther tinha habilidades naturais e era uma bela virgem, Ela apresentava tudo que o rei queria, Esther tinha ali. Ela apresentava isso, Olha que bela pessoa, uma pessoa cheia de Deus, cheia das coisas do Senhor, uma pessoa que preservava, a sua a alegria no coração, preservava a sua vida como testemunho. Esta é Esther, não é? Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa mulher, que é um grande exemplo na vida de muitas mulheres hoje, não é? E aí, Rogerinho, o que nós temos aí sobre... Eu gostaria, antes de voltar um pouquinho para a gente ter uma ideia de quem é Esther como pessoa e Sim. a origem dela, porque eu acho que isso
é extremamente importante para nós, porque muitas vezes nós olhamos para nós, olhamos de onde a gente veio, olhamos a nossa família e pensamos, pode acontecer alguma coisa além do que já estou vivendo? Porque muitas vezes nós estamos presos às nossas raízes, às nossas situações da infância, às experiências que nós tivemos. Então, Esther era uma mulher que tinha tudo para continuar do jeito que estava. E Deus fez a diferença na vida de Esther e ela também se posicionou de uma forma diferente. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que, apesar de Esther ser um nome babilônico e esse nome significar ou ter uma conotação de estrela, então Esther é estrela, ou aquela que brilha, ou que nasceu para brilhar, né? Esse não é o nome original dessa mulher. O nome original dessa mulher, que também está aí no capítulo 2, é Hadassa. E Hadassa, ele é o nome, esse é o nome hebraico de Esther, né? Então Esther é o nome babilônico, Hadassa é o nome hebraico, o nome que ela recebeu dos seus pais. Então, esse nome, ele tem duas conotações, ou dois significados extremamente interessantes quando a gente olha a origem e o propósito de Deus, né? Então, Hadassa é o nome de um pequeno arbusto que cresce na região de Israel. E como um arbusto, ele cresce e não frutifica e mirra logo em seguida. Ele não tem uma vida muito longa, mas toda a época do ano ele floresce. Então ele tem o tempo certo para florescer. É um pequeno arbusto que cresce, floresce, mas de vida curta. Mas o nome Hadassa também tem um outro significado, que é perdão e aceitação de Deus para com o seu povo. Então, mesmo ela tendo essa origem, né, de escrava, plebeia, e que algo que pode ser insignificante, ela traz no seu significado uma esperança. E eu acho que isso é uma marca registrada na vida dessa mulher. Uma mulher com esperança, uma mulher com visão de futuro, uma mulher com uma perspectiva de vida diferente dos demais. Exatamente. Né? Porque quando nós olhamos perdão e aceitação de Deus para com o seu povo, nós estamos olhando com uma visão de futuro, com uma visão de graça, com uma visão de redenção, com uma visão de valorização de Deus para conosco, com a visão de amor, de compaixão, porque perdão e aceitação de Deus é tudo o que nós precisamos e é aquilo que Jesus Cristo veio fazer na sua essência. Então, agora, olha bem, de um arbusto para algo extremamente significativo, mesmo que não seja visível. Perdão, não é? Abrangente. Perdão e aceitação de Deus, não com alguns, mas para com todos. Então, o significado profético de Hadassa é um significado extremamente forte e importante. Agora, quando nós olhamos a conexão do nome babilônico, Esther, estrela, aquela que brilha ou que tem luz própria. Então, aí nós vamos ver o quanto que essa mulher está destinada a fazer diferença, né? Agora, ela, apesar de tudo isso, ela era uma órfã, ela perdeu seus pais, foi criado, o parente mais próximo era um primo, e esse primo é quem a criou. Então, ela tinha tudo para ser, né, exilada, refugiada e rejeitada, órfã, criada sem o pai, sem a mãe, mas criada por um homem que temia a Deus e que imprimiu nela os valores reais e os valores divinos, que isso foi uma das coisas extremamente importantes na vida de Esther. Tio, né? Então ele era o primo,
mas ela o considerava como seu mentor. E a gente vai ver isso na trajetória de Esther. Então, é importante a gente entender esse contexto, porque muitas vezes a gente fica olhando lá para trás e fala assim: ai, mas eu não tive isso, ai, mas eu não tive aquilo, ai, mas isso me aconteceu na infância. Mas Deus tem uma medida de graça para você. Deus tem um propósito maior para a sua vida. Deus te estabeleceu para que você chegue num lugar e brilhe, porque Ele te fez para ser luz. Não importa quais sejam as circunstâncias do seu passado, como você se posicionar, você pode direcionar o seu futuro. E é essa a grande diferença que fez na vida de Esther, a mulher que ela foi. Né? Tremendo, viu? Então, nós já temos aqui algumas participações e eu quero, inclusive uma aqui, assim, com muito amor e carinho que a pessoa fala, mas de uma certa forma está cobrando da gente, que ela encaminhou uma pergunta, né? Ou seja, uma exposição de um problema e que até agora não obteve a resposta, né? Então, assim, a gente quer ressaltar isso. Ela disse assim: eu sei que vocês têm muito trabalho, mas estou precisando muito de um direcionamento. É a Renata, aqui de Belo Horizonte. Renata, faz um favorzinho para mim. Você pode encaminhar só um lembrete hoje mesmo, agora, se você puder, né, para o mesmo e-mail, né, que é o mclinicadalma@gmail.com, dizendo que você está aguardando uma resposta. E eu vou pedir até para o Rogerinho Guerra me lembrar, para quando chegar lá no Ministério, dar uma checada, por que até agora você não recebeu a resposta, ou se esse e-mail chegou mesmo ou não, né? Então, às vezes acontece isso. Então, se possível, você puder enviar para a gente essa solicitação, não é? E se você puder, então, encaminhar para a gente, né, a sua pergunta ou sua exposição, e dizendo que você já encaminhou e até agora não obteve resposta, que a gente vai tentar resolver isso hoje, tá? Faz esse favorzinho. Reenviar o e-mail. Reenvia, tá? E escrever de novo, né? Reenvia, porque aí eu dou uma checada e ver se tinha chegado mesmo antes e não foi respondido, ou se de repente não chegou e aí você está aguardando e a gente não está sabendo do seu e-mail. Nós temos aqui uma outra participação, DDD 71, ela diz assim: a paz do Senhor, pastores. Hoje eu ouvi de meu filho, que tem 18 anos, e que desde os 6 conhece o Evangelho, que não tinha mais alegria na igreja e que estava saindo do ministério. Eu estou arrasado, enfim, eu não aceito isso, não é? O que vocês me dizem sobre isso? Eu acho que a gente precisa avaliar, Rogério, se ele não está tendo a alegria na congregação onde ele está, ou né? no Evangelho, né? Ou com a pessoa do Senhor, Jesus, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão rejeitando Jesus, mas elas não se sentem à vontade ou não se sentem adequadas na congregação onde elas estão, né? Então eu acho que em vez de ficar aborrecido e triste, tenta conversar e avaliar o que é que realmente ele está sentindo e o que é que pode estar por trás desse sentimento e dessa atitude que ele está tomando agora. Porque se for só com a congregação, com certeza ele vai poder achar uma outra congregação, né? E se a palavra ficou, né, desde os 6 anos você disse que ele conhece o Senhor, então a palavra do Senhor vai permanecer, ela não volta vazia, vai gerar o fruto que precisa ser gerado no seu tempo, mas vale a pena parar e conversar e clarear as coisas. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Entender o que realmente está acontecendo, né? Até mesmo para ajudá-lo, né? Com certeza. Que nada. Ok. Nós temos aqui a Renata está dizendo, ela está reenviando aqui pra gente, ela está dizendo que ela já fez isso, mas na realidade foi uma carta que ela enviou, não foi um e-mail, né? Foi uma carta. Então nós vamos checar isso, viu, Renata? Eu vou checar, porque realmente eu sei de umas 2 ou 3 cartas que chegaram, né? E
Parece que uma, inclusive, está na minha mesa. Vou ver se é a sua, tá bom? É que realmente nós vamos checar isso direitinho para ver se não houve nenhum problema nisso, para que não haja... Pode continuar a Guerra aí, Cantor. Aí a questão, Guerra, que você colocou é que ela tinha habilidades naturais, né? E uma das primeiras habilidades era ela ser virgem. Era uma bela virgem, né? E isso é interessante, gente, porque ela se manteve... O que significa ser virgem nesse contexto? É estar pura. E a pureza, a santidade, muitas vezes torna-se um pré-requisito daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Eu sei que muita gente hoje não tem valorizado isso, mas Deus continua valorizando a santidade, a pureza, a integridade. Esses são princípios e que Deus ainda não abriu mão deles. Pode ser, né, que Deus um dia, Sim. né, mas ainda não. Então, esse era um dos pontos. Quando o rei Assuero, depois de ter passado toda a situação com a Vasti não foi exilada e tudo, então eles levantaram um edito onde as virgens e belas do reino tinham que ser direcionadas para o palácio ou para a casa das mulheres, para ali serem tratadas, para serem levadas à presença do rei. Então, a condição principal é que elas deveriam ser virgens e belas. Então, essa era a condição natural e Esther estava dentro, né, dessas condições. Então, muitas vezes, o que nós precisamos é conservar aquilo que temos. E é interessante como essa situação nos conduz, muitas vezes, em lugares mais altos. Quando nós conservamos aquilo que temos, quando nós conservamos a nossa simplicidade, quando nós conservamos a nossa santidade, quando nós conservamos a nossa pureza, né? Hoje a gente muitas vezes vira até situação de bullying, né? O fato de não ter tido uma experiência sexual, muitas vezes é uma situação que gera até bullying nas escolas. Mas olha, esse é o caminho da pureza, esse é o caminho da santidade e é isso que Deus quer para cada um de nós. Então, não se deixe influenciar pelas pressões do mundo, sabe? Mantenha-se isso como sendo algo extremamente valioso para você. Amém. Né? Amém. E compartilhe isso com a pessoa certa, no momento certo, debaixo da bênção do Senhor. Amém. Rogério, nós temos a participação aqui DDD da Valéria, DDD 28, Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo. Ela diz assim: olá, pastores, em 2006 vivi a experiência de Esther. Claro que não virei rainha, mas pela misericórdia do Senhor, eu trabalhava em uma multinacional no departamento de serviços gerais na área de administração, como uma auxiliar. E para minha surpresa, fui promovida como assessora direta dos diretores desta empresa. Olha que joia. Recebi uma sala linda só para mim, o melhor computador da empresa, olha que chique. Né? Disseram que estavam me avaliando a tempo e que minha maneira de portar foi decisivo para a decisão deles. Glória a Deus, vivo momentos maravilhosos na empresa. Honras e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, viu? Que o Senhor continue te abençoando, Valéria, e te capacitando, né? Nessa experiência maravilhosa e tremenda, né? Olha, o segundo, que nós vamos entrar nisso aí. Então. Né, vamos então lá. entra. Já me cortou aqui. Já que vai entrar, entra. Fica aí rodeando. É porque eu queria inteirar aí o que ela falou, que está dentro
desse sistema aqui, né? Sim. Mas já que eu entrei, eu vou ficar. Agora. Todos Agora eu passou, fico. todos passou, já entrou. Você tem mais um aí pra Não, falar? tem, mas vai lá. É? Vai lá. Não, que olha aqui para você ver. Se submeteu aos costumes de sua época, ao tratamento e prescrições exigidas para estar na presença do Olha rei. que legal. Que é o caso dessa. Sim, foi observado. Sim. Estava caminhando dentro dos preceitos, não deixando de ser espiritual, nem de ser cristão, mas vivendo naquele meio. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não aceito isso. Não. Tem coisas que nós estamos dentro do sistema que não vão afetar a nossa vida espiritual, não vai diminuir e a gente pode viver e encaixar dentro do sistema para a gente entender que existem normas, existem éticas que têm que ser cumpridas. E as pessoas que estão ali nos observam. Então, a questão, né, dela aí, como é que ela chama? Valéria. Da Valéria, né, viu, Valéria? Parabéns para você, porque realmente você Nessa data querida. foi uma Esther mesmo, né? Nessa data querida. Eu tô fazendo aniversário, não, olha. É que a música é que só pra velhinha. Tá, a velhinha já tá aqui, ó. Aí, É só pra ela. Mas é engraçado, Guerra, porque era o costume eles ficarem um Oh, ano meu Jesus. em tratamento antes de irem à presença do rei. Olha, ficar um ano em isolamento, Sim. né, recebendo não é mole, tratamentos específicos, Sim. banhos, alimentação diferenciada. Então, imagina o que isso pode gerar em alguém com um pouquinho de ansiedade. Sim, nossa, você tá Não é? Então, quando é que vai acontecer? Não precisa nem de Quando muita, não. precisa Só um nem- pouquinho só um pouquinho. já é o problema. Mas era necessário. E nesse período de um ano, Esther, ela não somente se submeteu a toda a tradição, todo o processo, como ela foi, inclusive, diferenciada, Sim. e acho que nós vamos falar nisso um pouquinho mais na frente, o quanto isso fez bem para ela e o quanto ela fez bem para os outros. Muitas vezes a gente não entende por que nós estamos passando ou temos que passar por determinadas coisas e por determinadas situações. Por que muitas vezes nós temos que nos submeter a certas circunstâncias, obedecer determinadas normas, determinadas regras, Sim. mas nesse momento nós estamos sendo avaliados por alguém com certeza, porque nós somos avaliados o tempo inteiro. As pessoas estão nos observando. Muitas vezes, as pessoas não estão observando, não é por aquilo que você está fazendo somente, mas até pela posição em que você está. Qual é a sua resposta àquela atitude, àquela posição? Qual é o respeito que você tem com relação às pessoas, às regras, ao próprio sistema? Como você interage com as pessoas? Todas essas coisas são importantes. Amém. E isso foi importante na vida de Esther. Amém. Nós temos uma participação aqui, Rogério, de Belém do Pará, é a Camila. Ela diz assim: olá, pastores, faz 3 meses que me converti e estou tentando fazer tudo correto, obedecendo a Deus. Porém, sempre sinto que estou fazendo pouco, né, pelo reino de Deus. É um sentimento de culpa ou é algo parecido? O que eu posso fazer? O que vocês me orientam? Eu te oriento. Como é que ela chama, Rogério? É Camila. Camila, você está tomando leite, hein? Não é? Você tem 3 meses só, você está no leite, hein? Então não cobre de você aquilo que você ainda não tem para dar, né? Senão vai te dar um sentimento de culpa. Primeiro, abasteça, né? Você vê aqui que Esther ficou o quê? Ela ficou 1 ano sendo preparada, né? Para ela chegar na presença do rei. Então, né, você está sendo preparado, você está recebendo agora o leite. Quando você receber um alimento mais sólido e tudo, aí sim, aí você vai poder dar aquilo que você tem. Então fique tranquila, não coloque. O que você está colocando é uma ansiedade no seu coração desnecessária. Deixa as coisas acontecerem e fluírem
normalmente. Amém. Deixa o Espírito Santo te direcionar, que aí você vai conseguir o que você quer e tira esse sentimento de culpa do seu coração e deixa as coisas caminharem na normalidade. Amém. É uma coisa interessante, Camila, que eu queria até complementar o que o Guerra disse, que esse sentimento que você está tendo, ele é um sentimento muito natural, porque você está experimentando a nova vida. E como você avalia que essa nova vida ela é boa para você, você quer que ela também seja boa para todos os outros, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Então, é aquele desejo de fazer com que as outras pessoas gozem da mesma alegria, da mesma paz, da mesma fé, da mesma expectativa que você está vivendo. Então, isso é extremamente saudável, isso é extremamente salutar. Você deve continuar nutrindo esse tipo de sentimento, mas não se sinta culpada por não fazer tudo que você acha que poderia fazer. Faça só aquilo que está nas suas mãos para fazer e Deus vai acrescentando dia a dia oportunidades e abrindo portas para você no nome de Jesus. Tem aqui a participação da Cristina. Ela congrega na Igreja Batista de Santana do Araguaia, no Pará. É longinho, hein? Longinho de Belo Horizonte. Amei descobrir o canal, a Rede Super. Amo vocês, estou feliz assistindo os cultos nas madrugadas também. Amém. Glória a Deus. Amém. Seja abençoada. DDD 81, bom dia. Peço que vocês orem pela minha família. Nós vamos orar por todas as pessoas que têm solicitado e pedido aqui para nós no final do programa, tá joia? Bom dia, paz do Senhor. DDD 84. Meu nome é Monique, tá aqui, ela mora em Caraúbas, Rio Grande do Norte. Estou passando uma grande luta no meu casamento, pois desde o ano passado meu marido ingressou na faculdade e desde esse tempo ele tem se afastado da igreja e da família. E ainda descobri que ele tinha uma amizade muito próxima de uma amiga da sala. Já tentei de tudo e estou perdendo as forças. Por favor, me ajudem. A questão da faculdade, Rogério, isso é um problema muito, muito forte, porque muitas vezes a pessoa, ele começa com um outro novo na vida dele. Ele está com uma questão nova. E o meio que ele está, faculdade dá todos os tipos de pessoas. Então, assim, ele está sendo influenciado. Você vai orar para que esse encantamento seja retirado da vida dele. Ele está encantado com a faculdade, com o meio, com tudo. E de repente, isso está entrando na alma dele. Então, a sua oração vai ser assim: Senhor, tira esse encantamento da vida dele. Deixa ele na faculdade só o que é necessário para ele, que é formar, ser um homem de amanhã, um homem profissional e tudo, a profissão. Então, é isso que você vai orar, para que esse encantamento saia da vida dele. E também procure não bater de frente, procure para o joelho. Você já sabe aqui como Esther foi. Você vai precisar de muita sabedoria agora para lidar com essa situação e com o seu relacionamento. Então, viva, seja uma boa esposa, trate ele bem, faça o seu papel, viva o seu papel e ore, que Deus vai fazer o resto em nome de Jesus. Amém. Temos a participação aqui da Jane, de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Diz assim: bom dia, queridos pastores. Peço oração pelos jovens da minha cidade, cujas vidas estão sendo ceifadas por causa das drogas. Ok, nós vamos orar também aqui. A paz do Senhor, estou ligadinho na programação. Sou de Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. Legal. Obrigado pela sua audiência, viu? Que o Senhor continue te abençoando ricamente. Aqui em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sempre que podemos assistimos à Clínica da Alma. Amém. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês e que esse programa continue sendo verdadeiramente um canal de bênção na vida de cada um dos nossos telespectadores. Gostaria que estivessem orando pela minha vida espiritual e financeira. Sou de Vitória,
Espírito Santo, meu nome é Rita Pereira. Que Rita, aqui no final do programa nós vamos orar por você. E mais uma aqui. Boa tarde, para eu ser atendida eu preciso marcar horário? É boa sua pergunta, você aqui de Belo Horizonte, né? Você não precisa marcar horário para você ser atendido. Se for um atendimento psicológico por um dos nossos profissionais, né, da psicologia, que são cristãos, então aí sim, aí você precisa ligar. Eu peço para que os telefones da clínica sejam colocados aqui para você. Então aí sim, você precisa ligar sempre de segunda a sexta-feira, das 9 até as 18 horas. Agora, se é um atendimento espiritual, você anseia ser ministrado ou ministrada, aí não precisa não. Aí você vai diretamente na Clínica da Alma, vai aparecer aqui o nosso endereço, né? Neste horário, você pode ir diretamente lá e chega na recepção e diz, olha, eu quero preencher uma ficha de aconselhamento. Aí vai ser entregue a você um questionário, na realidade não é uma ficha, é um questionário com 8 páginas, e ali vai fazer várias séries de perguntas a respeito da sua vida, e aí você vai preencher, vai ser entregue, e aí nós vamos entrar em contato com você através dos seus canais de comunicação e para agendar então esse atendimento, tá bom? Então é assim que funciona. Se é atendimento psicológico, não é? Ou mesmo atendimento do nosso fono, que trabalha lá, ou também do quiroprático, né, do Carlos, ou a parte do coaching, então você precisa ligar para agendar. Se for atendimento espiritual, então aí não, você pode ir diretamente, tá joia? Essa é a diferença que a gente faz. Vamos lá, Guerra. Então nós temos aqui, não pediu nada, não desejou bens e valores para si mesma, não é? Ela tinha tudo em mãos, né? O reino era enorme, ela podia pedir riquezas e tudo, mas ela não exigiu nada. Sabe qual que era o pensamento dela? Ela em resgatar o povo judeu. Não é? O intuito que ela foi ali é não deixar que o povo morresse e que parasse ali, né? E que não continuasse. Então ela foi, né? Um dos intuitos dela foi esse. Foi realmente espiritual, honrar ao Deus que ela servia. E ela não pediu nada em troca, né? E muitas vezes as pessoas pensam nisso, né? Pensam em troca, muitas vezes a pessoa casa em cima de interesse. Isso não é do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor acrescenta todas as coisas. A Bíblia fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esther olhou primeiro o reino, olhou o reino de Deus e não as outras coisas. Ela deixou que Deus acrescentasse na vida dela e foi acrescentar. Né? Depois desse 1 ano que a gente falou, né, de preparação, Sim. que ela ficava na casa das mulheres, na realidade a casa das mulheres era dividida, era a casa das virgens e a casa das mulheres que já tinham estado antes na presença do rei. Então quando ela saía dessa casa das mulheres, dessa casa onde ela tinha sido preparada por, no mínimo, 1 ano, para se apresentar ao rei, ela poderia escolher qualquer coisa que ela quisesse levar dali. É interessante porque quando a gente para, né, e tem a visão, escolher qualquer coisa. Então ela poderia ter escolhido joias, ela poderia ter escolhido peças de ouro e riquezas. Roupas, e levar consigo. Ela poderia fazer isso. Era o direito que ela tinha, não apenas de se embelezar do jeito que ela quisesse, mas escolher o que ela quisesse levar consigo. Aí ela iria à presença do rei. E depois que ela fosse para a presença do rei, ela não voltaria mais para essa casa. Ela iria para outra casa e levaria com ela aquilo que ela tinha trago da primeira. Com certeza. Então, o texto diz claramente que ela não desejou e não pediu nada. Absolutamente nada. Ela foi como ela era, simples e limpa,
sem nada nas mãos, sem nada e sobre si, tipo, ela não colocou joias sobre o seu corpo, ela foi simplesmente à presença do rei de uma maneira simples, como ela realmente era e como ela gostaria de ser vista na presença do rei. Agora, Guerra, isso me leva a pensar o quanto essa mulher se valorizava. Com certeza. Não é? Muito, muito. Isso é extremamente importante. Sim. Então, ela estava indo para o maior encontro da vida dela, porque ela ia estar na presença do rei do Império Persa. Exatamente. Ela ia para... imagina o que é a Se fosse gente um receber um convite ou ter a oportunidade de estar na frente de uma pessoa nesse nível de autoridade, de poder, exercendo o governo. Ela simplesmente não pegou nada, ela foi como ela era. Então, olha bem, a autoestima de Esther era algo extremamente tremendo, porque Com certeza. eu estou indo para o momento mais importante da minha vida. E o que eu tenho que levar comigo? Eu tenho que levar comigo eu mesmo. Isso. Olha bem, já que eu vou brilhar, aí tem tudo a ver com aquilo que eu falei no princípio. Já que eu sou estrela e vou brilhar, eu não preciso de brilho extra. Eu não preciso de joias, não preciso de ouro, de pedras preciosas para ressaltar aquilo que eu já tenho. Olha, estrela de capa não brilha, né? Desse jeito aí. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.